obrigado, Padre. Obrigado também a todos que hoje estão aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós vamos hoje, pela graça de Deus, falar sobre o Fiat, o sim de Nossa Senhora. E eu preparei aqui algumas palavras, gostaria de desenvolver essa reflexão hoje em forma de uma breve conferência para edificar suas almas e para que todos possam amar mais Nossa Senhora, conhecendo inclusive o papel do seu sim dentro do plano de Deus para a nossa salvação. Então, primeira coisa é entendermos o papel de um cerco, né? Nós procuramos cada vez mais nos acercar, nos aproximar de Nossa Senhora. Por quê? Porque o próprio Cristo, o próprio Deus, veio para junto dela para se tornar um de nós. Então isso é muito importante, que nós, unidos à Mãe de Deus, possamos fazer a vontade de Deus. Fazer cumprir a obra de salvação naquilo que toca a nossa parte. E observe bem que esse papel que Nossa Senhora exerce nesta obra de salvação é um papel fundamental. Lá do alto da cruz, Nosso Senhor não constitui a Virgem Santíssima como uma apóstola. Muito interessante isso. Entre os 12 propagadores da missão de Cristo, do anúncio do Evangelho, Nossa Senhora não recebe esse título propriamente dito. Qual é a missão que Nossa Senhora recebe do alto da cruz? Ser mãe. Ontem mesmo, por ocasião do Dia das Mães, eu lembrava sobre essa maternidade de Nossa Senhora, que é algo importantíssimo. Talvez seria até tema de uma outra conferência, se eu passar por essa prova aqui, né? Se for convidado de novo, no ano que vem. Porque esse papel de mãe do corpo místico é quem iria gerar e dar à luz aos novos membros do novo corpo de Cristo que nascia lá do alto da cruz, na hora da nossa salvação. Esse novo corpo, na verdade, é uma continuidade do corpo físico de Nosso Senhor, porque Nossa Senhora não é mãe só de Cristo enquanto homem, ela é mãe de Deus também, porque Cristo é Deus. E ela é mãe de todos nós, então ela é mãe do Cristo total. Essa é uma reflexão, inclusive, muito apropriada para quem se prepara para a consagração como escravo de Nossa Senhora, segundo o método de São Luís. Ela é mãe do Cristo inteiro, inclusive ela é mãe da igreja, porque a igreja é corpo místico do seu Filho. Mas seguindo aqui o motivo pelo qual eu fui convidado para falar desse sim, né? Que na verdade, se formos traduzir do latim, é um faça-se, né? Fiat. Uma outra forma de dizer sim. Para entender esse sim, nós precisamos voltar às profecias do Antigo Testamento. Nossa Senhora sabia que Deus um dia iria se encarnar. O Filho de Deus viria para salvar a humanidade. Ela tinha essa fé. Como uma boa judia, como uma mulher que, inclusive, nem imaginava que seria ela. A sua humildade era tão grande,
um abismo de humildade que ela jamais imaginaria que seria ela mesma. Mas ali na concepção de Nosso Senhor, é exigido de Nossa Senhora um sim definitivo. É exigido um sim em forma de um ato de fé infinitamente maior do que o sim de Abraão, em função da redenção da humanidade e do nascimento da igreja. Pois a palavra de Deus, que quer tornar corpo, quer tomar de Maria, de sua carne, precisa de uma licença. Mais uma vez, Deus prova o quanto a liberdade humana é importante. Apesar de todas as prerrogativas que Nossa Senhora trazia consigo, inclusive a sua Imaculada Conceição, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mesmo assim, estando prontíssima, ela precisaria dizer sim. O papel, aqui nós vemos, da excelência da vontade de um ser humano, né? Que é uma das faculdades mais elevadas da alma humana, é a vontade. Então ela disse, sim, eu quero. Do fundo da alma, né? Porque Nossa Senhora não iria mentir, ela não tinha pecado. Do fundo da alma ela adere àquele projeto. E Deus não encontra ali nenhuma resistência. É um coração aberto, puro. E por que eu estou tentando ajudá-los assim, a usar um pouco a imaginação, né? Justamente porque o sim de Nossa Senhora, o seu fiat, o seu faça-se, é algo que nós devemos contemplar profundamente. Certamente foi o Padre Aurélio que escolheu esses temas de hoje, desse cerco, aliás. Então Deus tocou profundamente a inteligência dele para escolher esse tema. Porque Nossa Senhora venceu o demônio não com uma luta contra o pecado, como nós costumamos ter que empreender. Nossa Senhora venceu o demônio com um simples sim. É isso que Deus quer? Então faça-se. Assim, tão natural, não foi fácil, né? Todos nós sabemos, acabamos de celebrar a Semana Santa, alguns dias atrás, e vimos, né? Imagina uma mãe ver seu filho inocente morrer daquele jeito. Então, nós precisamos contemplar esse sim. Precisamos ver no sim de Nossa Senhora um exemplo para o nosso sim diário. A vivência da fé, como a própria palavra diz, né? Sim, geralmente é uma resposta positiva, né? Dá alguma coisa, alguma situação. Então, se no sim de Nossa Senhora houvesse, por exemplo, uma sombra de uma certa reserva, ou até aqui, e não mais adiante, a sua fé seria uma fé manchada. E a criança que estava por vir não poderia tomar posse da natureza humana. Então precisamos, a primeira característica do sim de Nossa Senhora é incondicional. Também muito diferente como nós, né? Geralmente a gente pergunta assim, uma coisa que envolve, né? Essa magnitude de importância. E aí, o que eu vou sair ganhando com isso aí? Né? Até nas coisas da fé a gente fala assim, uma certa barganha, né? Qual graça que eu vou ganhar se eu fizer isso, se eu vier à missa? Qual indulgência? Nossa Senhora, um sim incondicional. Este sim também aparece claramente
na aceitação do casamento com São José e em outra situação também no abandono a Deus, na conciliação do seu casamento com a nova missão de ser mãe e ao mesmo tempo virgem. No rito tradicional, a gente faz muito questão de celebrar os desponsórios ou os esponsais de Nossa Senhora com São José. Justamente porque ali houve uma constituição de uma família. Aquele dia em que ele a toma por esposa, né? E a tradição fala que aconteceu esse momento, esse fato foi permeado de muitos milagres. Outro assunto também que é muito profundo. Então, a primeira qualidade do sim de Nossa Senhora é a sua incondicionalidade. Não teve reservas. A qualidade do sim de Nossa Senhora também está muito relacionado aos dogmas. Os dogmas marianos. Dogma da virgindade e o dogma da Imaculada Conceição. Justamente porque todos esses dogmas se referem a Cristo. Quem vai à Matriz de Campinas e reza a novena perpétua, tem uma frase lá muito marcante. Em Maria, tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. Então, justamente, a virgindade perpétua de Nossa Senhora e também a sua Imaculada Conceição, até na elaboração do dogma está isso muito claro. As palavras foram muito acertadas. Em vista dos méritos de Cristo. Com relação à Imaculada Conceição, também ali é indispensável para que nós reconhecêssemos a incondicionalidade do sim de Nossa Senhora. Porque se ela fosse tocada de alguma forma pela mancha original do pecado, e também as consequências do pecado, ela jamais conseguiria ter uma abertura tão original, uma disposição que beirava a disposição do próprio Deus. Então a Santíssima Virgem foi preparada, e isso é muito importante. Isso está muito ligado. Ela é, de fato, o protótipo de uma nova humanidade que estava para vir na pessoa de Cristo, onde a divindade estaria unida à humanidade, tal como Deus sempre quis. Prova disso não é que Deus cria o ser humano no paraíso terrestre, mas era para ficar só um pouquinho aqui e logo ir para o céu. Infelizmente, até mesmo essa convivência que Deus estabeleceu, toda tarde ia lá conversar com Adão, com Eva, eles podiam ver Deus, ainda não na sua visão beatífica, né? Eles podiam conversar. Tudo isso se perdeu, desuniu, por isso a necessidade da religião, para unir de novo o homem e Deus. Então, em Nossa Senhora, ela assume um projeto de Deus de que ela fosse uma nova criatura. Não é à toa que na tradição católica, Nossa Senhora é a nova Eva. Até existe um trocadilho, né? Ave é o contrário de Eva. A palavra que nós usamos para saudar Nossa Senhora. Justamente porque ela é o contrário daquela. A outra disse sim para quem? Para o demônio. Para a proposta enganadora do demônio. Nossa Senhora diz sim para Deus. Sobre a virgindade, né? A gente está falando da relação do sim de Nossa Senhora com os dogmas marianos. A virgindade de Nossa Senhora
também assegura o fato de Cristo ter reconhecido apenas um Pai, o Pai do céu. Não é isso que ele replica lá quando ele é reencontrado? Vocês não sabiam que eu deveria cuidar das coisas do meu Pai? Justamente também para mostrar que ele tinha uma origem divina. Só que São José também não fica de fora. Lá no finalzinho daquele trecho do Evangelho se fala, mas esse aí não era o filho de José? E os doutores da lei estavam admirados com a sabedoria que saía da boca do menino. Então ele tinha um pai do céu, mas tinha um pai nutrício que o educava na terra, que o sustentava. Muito claro ali para a gente, né? Isso, meus irmãos, é muito importante. Nós precisamos ser defensores desses dogmas. Infelizmente, as heresias atuais, inclusive o modernismo, que infestou muitas instituições católicas, duvidam da virgindade de Nossa Senhora, duvidam da sua Imaculada Conceição. Quem se reúne assim para um cerco precisa meditar profundamente, estudar e defender a fé. Muitos falam de uma virgindade espiritual. Muitos, inclusive que se chamam católicos, se aproximam daquilo que os evangélicos acreditam, os hereges protestantes. Acreditam que Nossa Senhora só foi virgem no espírito. E isso é o mais importante. Mas o dogma fala o contrário. E essa virgindade tem seu sentido principal, como disse, não numa integridade exclusivamente física e hostil à sexualidade. Integridade que em si própria tem importância religiosa. Mas se faz uma referência aqui a uma maternidade especialíssima. Para ser mãe do Messias, que não pôde ter outro pai senão Deus, ela tem que ser envolvida pelo Espírito Santo e tem que ter mais uma coisa. Voltamos ao tema. Ela tem que dizer sim. E um sim de toda a sua pessoa, corpo e alma. Essa virgindade, então, adquire um novo sentido mais tarde, naquilo que nós percebemos na devoção do povo. Num segmento de Nossa Senhora, o ser humano não dividido, santo, de corpo e de alma, consagrado a Deus, pode cuidar das coisas do Senhor, numa espécie de maternidade espiritual que o próprio Cristo prometeu àqueles que, numa fé pura, escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Eu quero dizer com isso? Dessa virgindade maternal de Nossa Senhora, duas coisas prontamente opostas. Como é que uma pessoa pode ser mãe e ao mesmo tempo virgem? Essas duas coisas, milagrosamente, se tocam em Nossa Senhora. Nasce uma maternidade espiritual. Falava isso ontem também para as mulheres. Como em todo lugar, também na minha capela, existem mulheres estéreis. Falava para elas. Ninguém nasceu para ser estéril, viu? Você pode ser mãe de outra forma, como eu, o Padre Aurélio e outros sacerdotes podemos ser pais espirituais. Então, essa maternidade espiritual, estabelecida por Cristo na pessoa de Nossa Senhora, do alto da cruz, é muito importante. Gerar pessoas na fé. Aqui, em palavras muito práticas, você precisa adotar, desde os seus próprios filhos de natureza carnal,
até tantos outros, e rezar por eles. Você precisa gerar pessoas espiritualmente na oração, no sacrifício, no jejum, na oblação de si mesmo, no assumir os deveres do seu estado de vida, com amor. Acabei de ver isso hoje, né? Cheguei agora, fui lá no UGOL, visitar uma mãe com um filho de 10 anos, que um certo dia deitou com ela na cama, teve um AVC com 10 anos. Algo pior do que um AVC, pelo que eu vi lá. Até peço que vocês rezem por ele. Mas a dedicação daquela mãe, o menino agora conseguiu sair do coma. A dedicação visceral daquela mãe, pedindo: Padre, reze pelo meu filho na Santa Missa. Eu não consigo mais rezar, porque eu estou sofrendo. Mas reze, no fundo ela estava rezando, né? Ela estava intercedendo, pedindo a um sacerdote que o fizesse, como nossa Mãe Santíssima pede a Cristo. Olha pelos seus irmãos, olha pelo meu filho. Então, esse gestar as pessoas na fé é muito importante. Houve um tempo também que o cardeal Umes desenvolveu um projeto na Congregação para o Clero, lá no Vaticano, da maternidade espiritual de moças e senhoras em relação a sacerdotes. O que de fato não é uma novidade, mas é uma retomada, né? Nesse mundo onde nós vivemos, como eu dizia para vocês, tomado por várias heresias, onde o importante é o aqui e agora, o reino de Deus vai se realizar aqui, uma coisa puramente social, materialista e pragmatista, alguém relembrar que ainda existe uma vida espiritual, que existe uma forma de ver as situações com uma visão sobrenatural e que isso é muito mais forte do que qualquer conquista social. Por exemplo, também uma maternidade espiritual, quando você visita um Carmelo, um mosteiro feminino, e pede uma madrinha. Como elas levam aquilo como se você fosse um afilhado de batismo. Anotam ali o seu nome e elas vão oferecer o ofício, as orações piedosas, as novenas, as missas pelos seus afilhados. E assim nós somos incluídos no organismo espiritual que é a Santa Igreja. Assim também, ali na narrativa da Anunciação, que não é apenas uma cena que diz respeito a Nosso Senhor, mas é também uma cena que diz respeito à Santíssima Trindade. Aquele sim de Nossa Senhora é um espelho do que aconteceu no céu. É algo que se reflete dentro do tempo, da história humana. O mesmo sim de Nossa Senhora é o sim de Cristo ao Pai, que diz: vai, eu te envio. E ele diz sim, na força do Espírito Santo. Nossa Senhora também, como um reflexo, faz. A sua construção é de forma impressionante a primeira revelação da Santíssima Trindade. A construção daquele relato, daquele diálogo feito, claro, entre o anjo e Nossa Senhora, mas escrito por São Lucas, inspirado por Deus. Observe bem, a primeira fala do anjo, que chama Nossa Senhora de cheia de graça, traz a saudação do Senhor na língua dos hebreus, o Pai, e dirige aquilo para uma mulher da religião judaica, Nossa Senhora, que conhece o poder dessa palavra. O Senhor, Adonai. E Maria refletia sobre o significado disso, quando o anjo lhe anuncia, numa segunda intervenção, que ela será
mãe do Filho do Altíssimo, que será o Messias para a casa de Jacó. E numa terceira intervenção, quando ele é questionado, como vai acontecer isso? Se eu não conheço homem algum, ele responde, o Espírito Santo a cobrirá com sua sombra, de forma que o menino será chamado Santo, Filho de Deus. E depois tem uma outra parte que eu deixei para o finalzinho, porque eu quero falar também um pouco sobre o reinado de Maria. Então, aqui está bem colocado para nós, como num horizonte, mesmo que seja inatingível. Todos os dias dê um sim, o mais próximo possível de ser um sim incondicional. Se você quer mesmo ser mariano, se acercar de Nossa Senhora, estar próximo dela, diga sim. Pare com esses vícios de tudo, em tudo dizer não. Geralmente o que contraria a nossa vontade, no fundo é a vontade de Deus ali diante de nós. É bom ver aqui hoje pessoas já mais emancipadas, mais de uma certa idade, ver também jovens, adolescentes. Para todos nós é difícil dizer sim a Deus, gente, porque nossa natureza é decaída. Rezar um pouco mais? Sim. Frequentar mais a missa, comungar mais vezes por semana? Sim. Evitar situações de fofoca, evitar situações dentro de casa que causem ira na pessoa da nossa convivência, são esses os pequenos sims que vocês precisam dar para que vossas vidas sejam mais de acordo com Nossa Senhora. E nós conseguimos ver nas pessoas realmente mais marianas um diferencial. E não tenham medo de ser marianos, viu? Eu não tenho dúvida em dizer que Nosso Senhor era muito mariano. Ele tinha até o sangue de Maria, né? Isso ele recebeu dela. Falava ontem também, né? Uma coisa também que me veio assim na hora que eu preparava o meu sermão para a missa. Nosso Senhor amou tanto a humanidade, porque o primeiro rosto humano que ele viu foi da mãe dele. De uma beleza inigualável, de uma pureza, de uma formosura. E tanto nos amou, enquanto também seres humanos, porque teve uma mãe humana. Bem, para não me delongar mais, eu também preparei aqui certas virtudes que nós podemos ver no sim de Nossa Senhora. Primeira virtude é a fé. Imaginem só, uma situação dessa, tem que ter muita fé. Todas as virtudes teologais estavam ali presentes. A fé, a esperança e a caridade. No que diz respeito à fé, Nossa Senhora não questionou o anúncio do anjo sobre questões de concepção, assim, duvidando, como Zacarias duvidou. Veja bem, as duas anunciações, a anunciação de Nosso Senhor e a anunciação de São João Batista. Bem diferente. Nossa Senhora só pergunta, como vai ser isso? Porque eu não tenho homem, não conheço homem nenhum. Zacarias duvida, fica mudo. Recebe um castigo. Nossa Senhora recebe o dom de Deus totalmente, próprio Cristo. Pela fé, ela acredita e obedece. Procura ter, então, meu irmão, a fé de Nossa Senhora, acreditar em Deus, em tudo o que Ele revelou e reconhecer sua misericórdia e sua glória.
Porque sem fé não é possível viver bem nesse mundo. Diante de tanta coisa que nos causa perplexidade, se nós não tivermos a luz da fé que ilumina a nossa inteligência, a nossa razão, não é possível alçar voos tão altos e acreditar. Segunda coisa, a esperança, ela é modelo perfeito dessa esperança que nós devemos buscar. Na juventude, Nossa Senhora aguardava, como toda moça, a chegada do Messias. Teve esperança que seria compreendida também por São José quando aconteceu a revelação do anjo. Aqui também tem uma coisa muito interessante que muitas vezes deixamos passar. Tanto São José quanto Nossa Senhora sabiam da idoneidade um do outro. São José não soube lidar muito bem ali naquele momento, mas não porque ele duvidasse, achando que Nossa Senhora, em nenhum momento fala que ele disse, não, ela é uma adúltera. Não fala, ele conhecia ela. E aí veio o anjo e ele também acreditou. Aliás, é o anjo que revela também. Confiou também que São José iria levar o menino Jesus para o Egito. Tudo isso sem desanimar, sem duvidar. A caridade de Nossa Senhora, outra virtude teologal que ela apresenta, né? Com que amor ela recebe essa missão. A humildade de Nossa Senhora. Sempre fez o bem e acompanhou seu filho silenciosamente. Não buscou glórias para o seu próprio nome, mas para Deus e sua vontade. Toda a glória era para ele. Nunca andou dando carteirada, né? Digamos assim, uma expressão. Alguém que é importante fica querendo entrar ali. Pelo contrário, encontrou muita dificuldade para encontrar Nosso Senhor. Era humilde, sempre preocupada com os detalhes, eles não têm mais vinho. Quanto podemos aprender de Nossa Senhora? Outra virtude que nos salta aos olhos é a fortaleza. O seu sim foi um sim firme. Como disse, não foi um sim com reservas. Foi um sim até o fim. Diante da dor mais extrema que alguém poderia sentir. O filho é Deus, é inocente e está sofrendo desse jeito. Mas ela estava ali ao lado dele o tempo inteiro, desmaiando, caindo no chão. Não é isso que a palavra fala. Estava de pé diante da cruz. Por fim, outra virtude desse sim é a confiança. Lembra que Nosso Senhor apareceu após a ressurreição para os discípulos e para algumas mulheres, especialmente Maria Madalena. Ele até se deixou tocar por Tomé para que ele acreditasse. Há pessoas que questionam o porquê dele não ter aparecido para sua própria mãe, mas a verdade é que ela sempre confiou e acreditou que ele era o nosso Salvador, o próprio Deus. E geralmente Nosso Senhor aparecia para quem tinha dúvida, para quem precisava ser confirmado na fé da sua ressurreição. Pode observar os relatos das aparições de Nosso Senhor. Nesse contexto, então, é importante falarmos da consagração à Santíssima Virgem. Claro, não é uma consagração, certamente muitos dos senhores aqui presentes são consagrados a Nossa Senhora,
já leram o tratado, já leram outros livros que funcionam como apêndice. Todavia, ou até mesmo foram consagrados piedosamente pelos seus pais no dia do batismo. Já há um vínculo aí mariano. Todos nós sabemos que é importante essa consagração, que não sobrepõe a consagração a Deus, mas pelo contrário, a consagração a Nossa Senhora, ela melhora em qualidade a nossa entrega a Deus. Porque como vimos, Nossa Senhora não retém nada para si. Tudo ela entrega e apresenta a Deus. Tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. Especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo toda essa realidade difícil, em questões de fé, de política, de religião, questões sociais também que não podem ser deixadas de lado, questões que envolvem a virilidade, a feminilidade. Em tudo, Nossa Senhora sempre vai se apresentar como quem é um exemplo para nós. Então, é muito útil que você considere a consagração a Nossa Senhora. Não só para vir aqui num determinado dia mariano, acontecer uma cerimônia, abençoar e colocar uma cadeia, ler uma fórmula. Não, não é só isso. Mas é realmente se confiar, entregar tudo a ela. Me lembro bem, uma vez, me chamou muito a atenção uma família que essa família é muito devota de Nossa Senhora, e aí eu pedi orações, né? Olha, vocês puderem rezar por mim enquanto padre, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer um sacrifício também, um sacrifício espiritual, corporal. Ele falou, padre, a gente é consagrado a Nossa Senhora, nós vamos colocar o Senhor diante dela, porque tudo que nós temos, inclusive os méritos de nossas orações, estão em suas mãos. Forte isso, né? É uma relação mesmo de escravidão de amor. Algo que é combatido também, viu? É um tipo de coisa que as pessoas acusam quem procura esse tipo de devoção de um certo anacronismo. Não é mais para o nosso tempo. O que é para o nosso tempo? Vamos falar bem claramente. É ser servo, escravo de Deus, de Nossa Senhora também, que se fez escrava, ou ser escravo do demônio? É uma coisa muito, muito óbvia. Aquela que foi colocada, como nós vimos aí, como a criatura mais importante depois de Cristo, primeira coisa que ela diz, quero ser escrava. Como não seguir esse exemplo de viver uma escravidão de amor? Nosso coração facilmente se apega às coisas. Entregar tudo o que temos a uma senhora, que também é mãe e rainha, é profundamente libertador. É a libertação que nós todos deveríamos fazer. Nos desapegar e entregar tudo nas mãos dela. Ainda dentro dessa reflexão, por quê? Quem foi a outra pessoa que fez isso com Nossa Senhora? Deus. O filho dele, gente, o que se trata aqui, foi colocado no ventre de Nossa Senhora, foi o próprio filho dele. O que ele tem de mais precioso, o Pai entrega nas mãos de Nossa Senhora. Está aí para a senhora cuidar. Por ocasião do Dia das Mães ontem, nós também é permitido no rito tradicional a gente antecipar a festa da maternidade de Nossa Senhora, que acontece no calendário antigo dia 11 de outubro.
Eu falava isso lá, citando Santo Afonso, que foi um grande santo mariano. Ele disse, em uma das suas meditações, Nossa Senhora ficou tão desesperada, assim, num certo sentido, de ter perdido Jesus, Nosso Senhor, naquela volta da Romaria até Jerusalém, mais preocupada do que naqueles 3 dias que Nosso Senhor ficou no sepulcro. Junto com Santo Afonso, se acompanham também outros mestres da vida espiritual que confirmam isso. Por quê? Lá no sepulcro, muita coisa ela já tinha entendido. Ela não tinha entendido tudo, mas ela sabia que a palavra final seria de Deus. Agora, enquanto o menino Jesus ainda era uma criança, desculpa a redundância, ainda tinha 12 anos, ela pensou assim, pronto, perdi o tesouro que Deus me confiou. E agora? E a salvação do mundo? A hora não tinha chegado. Então Deus confia a Nossa Senhora o que Ele tem de mais precioso. Por que nós vamos criar qualquer reserva em relação a isso? E ainda, para ilustrar, eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante que está na história da igreja, principalmente no século XVIII. No século XVIII havia também heresias. A mais perniciosa era a heresia jansenista, que declarava que pouquíssimas pessoas poderiam alcançar a graça de Deus. Hoje nós vivemos algumas heresias laxistas. Celebra de qualquer jeito, recomunga de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, vida moral não está muito de se preocupar, não. Você pode ter uma vida lá fora e viver aqui na igreja, vestir uma roupinha, passar um batonzinho, né? Arrumar uma roupinha bonita, arrumar o cabelo no estilo, aí você está bem. E vive aqui. Uma coisa é a vida lá. Laxismo. O jansenismo era uma heresia do rigorismo. É o outro extremo. As pessoas passavam décadas sem se confessar e sem comungar. Porque era impregnado na cabeça das pessoas que elas nunca iam se salvar. Só algumas pessoas. Como é que Santo Afonso combateu o jansenismo? Vindo aqui nas igrejas pregar? Não. Incutindo nas pessoas a devoção à Nossa Senhora, porque ela pisa as heresias. Uma verdadeira devoção à Nossa Senhora impede, é um obstáculo para qualquer erro. Primeiro porque incute no devoto um senso de fé semelhante ao dela. Por isso que nós vemos aí, passa, padre fala cada coisa, e tem a senhorinha lá rezando o terço, não tem? Piedosamente, passa anos, décadas, ela está ali, superando os erros que ela ouviu de padres, de bispos, de seminaristas, de leigos. Devoção à Nossa Senhora. Por isso Santo Afonso escreveu as Glórias de Maria, o que eu recomendo muito, certamente alguém já deve conhecer. Um livro que ele levou 15 anos para escrever, e uma obra-prima de toda a sua literatura. E com esse livro, ele ajudou a derrotar o jansenismo. Uma breve meditação sobre os títulos de Nossa Senhora na Salve Rainha. Hoje você pode ler, cada dia leia um pedacinho, um capítulo, sempre termina com oração. Faça isso antes de você sair para trabalhar ou antes de rezar o terço, e você vai ser muito edificado. Mas enfim. A outra coisa, para terminar, quase terminando, que eu sugeriria a todos vocês, é o reinado de Nossa Senhora. Antecipar o triunfo do Imaculado Coração é preparar e antecipar o reinado de Cristo nas almas. Se nós queremos que Cristo reine nesse mundo e nos ajude a triunfar no outro, com um coração formado,
a partir do dele, nós precisamos também viver sob o reinado de Nossa Senhora. Quantos anos Nosso Senhor viveu submisso à sua mãe? Essa é a palavra que está lá no Evangelho, na Vulgata, subditus, submisso à sua mãe. Por que você não pode ser submisso a Nossa Senhora? Por que eu não poderia ser? Essa sujeição, que também é uma sujeição de amor, como nós falávamos aqui, sobre a escravidão, nos ajudará a fazer do mundo, principalmente esse mundo interior que nós trazemos conosco, esse cosmos aqui, cada pessoa parece um mundo, né? Uma realidade tão profunda, a alma humana. É lá que Nossa Senhora deseja reinar. E é muito importante a recitação do Santo Rosário nesse contexto. Observe bem a palavra que Nossa Senhora diz. Não há problema pessoal, social, entre as nações que o Rosário não possa resolver. É que nós podemos imaginar isso? Nas aparições de Fátima, Nossa Senhora fala isso para os pastorinhos. A palavra muito forte. No Santo Rosário, que se constitui como uma catequese ao simples, como uma corda que nos puxa para o céu, encontramos a resolução dos problemas. E não precisa andar muito. Nós encontramos sempre pessoas que falam: Padre, quando eu era criança, me lembro do meu pai e minha mãe reunir os filhos no final do dia para rezar o terço. Onde é que nós vemos isso hoje? Raramente nas famílias mais católicas. Raramente. Com esse frenesi da vida moderna, das dificuldades, enfim, você acha tempo para tudo. Para jogar, para ficar no celular, para ter um lazer, às vezes até desproporcional, mas não há tempo para rezar um terço em 20 minutos, talvez menos. Então, lembremos da frase que eu prometi para vocês, né? Finalzinho da Anunciação. Ele será chamado Filho de Deus e o seu reino não terá fim. Por isso digo, ainda falando sobre o sim de Nossa Senhora, com o seu sim, ela destruiu o poder infernal de Satanás. Quem somos nós para lutar contra o demônio? Pois aqui está a chave. Você não precisa enfrentá-lo. Até os grandes santos diziam: não enfrente o demônio, não enfrente as tentações. Você pode ser engolido e pode ser levado a pecar. Se enfrenta o mal, dizendo sim a Deus, como fez Nossa Senhora. Amém.